Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia e hoje o tema é um tema muito importante que a gente vai falar sobre depressão. Meu convidado é o Dr. Francisco Ruiz, médico psiquiatra, bem conhecido aqui em Indaiatuba. Ele representa a APM, é o atual presidente da APM local de Indaiatuba. Doutor, primeiramente eu queria agradecer a presença e a oportunidade de a gente poder estar conversando sobre depressão. O que seria depressão, doutor, para as pessoas entenderem em casa? Olha, Eduardo, depressão é uma doença, né? Não é um sofrimento, não é só uma tristeza, é um quadro clínico de uma doença que envolve o humor deprimido, ideias depressivas, ideias negativas e é um quadro clínico complexo, né? Com vários sintomas, com vários elementos, incluindo principalmente o humor depressivo, né? A sensação de desânimo, a sensação de falta de energia, falta de disposição, e a pessoa deixa de acreditar na vida, deixa de se entusiasmar com aquilo que ocorria antes, né? Que aquilo que lhe fazia bem antes. Então é um quadro clínico complexo, não é só tristeza, não é só o sofrimento. Ok. E esse quadro clínico complexo tem tratamento? Tem tratamento, né? A pessoa buscando tratamento, ela pode se beneficiar e pode superar essa condição, né? Certo. O que acontece muitas vezes é que em alguns casos o medicamento, o tratamento medicamentoso, ele é fundamental. Em outros, o fundamental é a psicoterapia, o tratamento psicológico, que pode ser feito por vários profissionais de saúde mental, principalmente o psicólogo. Certo. Então, depende do caso, depende de cada situação. Cada caso tem uma forma de tratar e ser conduzido, ok. E essa opinião do médico psiquiatra, ela é importante, doutor, no diagnóstico de depressão? É importante. O psiquiatra, pela sua formação médica, ele tem condições de diferenciar de outros quadros e entender a relação, muitas vezes, da depressão com outras condições clínicas, né? Existe uma série de doenças, das mais variadas especialidades, que podem simular e parecer um quadro depressivo, né? Então é comum, às vezes, a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, né? Ou tem uma arritmia cardíaca e ela parece que é um quadro de depressão e, na verdade, é uma condição clínica, né? Ou um quadro de hipotireoidismo ou as mais diversas doenças, né? Neurológicas, inclusive. Então é importante uma avaliação médica para diferenciar dessas outras condições. Que realmente eu vejo muito isso também no consultório, no dia a dia, pacientes que vêm com uma medicação antidepressiva, mas que não foi indicado pelo psiquiatra. E eu falo, mas você já foi no psiquiatra? Ah, doutor, mas eu já tomo o remédio. Eu falei, não, a visão do médico psiquiatra é diferente. E foi muito bem colocada essa situação. E eu peço que o paciente procure o psiquiatra também. Exatamente. Muitas vezes o paciente tem uma tristeza, né? Uma sensação de tristeza, de desânimo, está infeliz com alguma situação e algum outro médico ou a pessoa por conta, às vezes, né? Isso acontece, a pessoa acha que isso é depressão e começa a tomar antidepressivo. E muitas vezes não ajuda ou ajuda pouco, né? Porque não está bem indicado, bem diagnosticada a situação. E quais são as formas a gente prevenir uma depressão? Tem alguma dica, assim? Qual é a dica do doutor para combater isso? Olha, prevenir a depressão não existe uma prevenção específica. A prevenção é uma vida saudável, né? A gente buscar a saúde física, atividade física, alimentação e tudo mais, e uma boa relação com as pessoas em volta, com a família, no trabalho, né? Essa busca é uma coisa que pode ajudar a prevenir a depressão. Doutor, o sofrimento, a tristeza, é depressão? Aquela pessoa que é triste, extrema, assim, qual é a diferença? Então, nem sempre a tristeza é depressão.
A depressão envolve tristeza, envolve sofrimento, né? Não existe depressão se não houver essas duas condições. Mas a tristeza e o sofrimento são coisas normais da vida, né? Quando você perde alguém, quando sofre uma perda ou financeira, ou principalmente, né, uma perda de uma pessoa da família, um marido, esposa, ou às vezes até um animal, né? As pessoas se apegam muito aos animais, às vezes morre um animal, um gato, um cachorro, um cavalo, e a pessoa sofre, né? Esse sofrimento muitas vezes não é depressão, mesmo que seja intenso, né? Às vezes é um sofrimento muito forte, né? Eu tive um paciente que foi encaminhado, até era vizinho, né, da clínica, e ele tinha perdido a esposa, eram 60 anos de casamento, muito feliz e tudo mais, e o sofrimento dele era intenso, mas não era depressão, né? Eu até tentei usar a medicação em função daquele sofrimento muito intenso, mas ele falou: olha, doutor, não é caso de remédio, o meu sofrimento é real, é concreto, porque realmente é uma perda muito forte. Em outras situações, esse sofrimento é desproporcional ao fato, né? Eu lembro de uma paciente, por exemplo, que ela trabalhava na contabilidade de uma empresa e ela estava muito deprimida porque achou que um erro que ela cometeu teria levado a empresa à falência, né? E aquilo não era real, né? Era um pequeno erro que ela cometeu e tudo mais. Então, o sofrimento, principalmente quando ele é desproporcional ao fato, ele fala a favor de uma depressão. Agora, quando o sofrimento, mesmo sendo muito intenso, ele pode não ser uma depressão e pode não melhorar com a medicação. Outra situação é a frustração de vida, né? Muitas pessoas às vezes estão sofrendo com uma situação ou no casamento, ou na família, ou no trabalho, e esse sofrimento elas verbalizam como depressão, né? Mas não é. E nessa situação, aí sim é importante o que é a psicoterapia, o tratamento psicológico, para a pessoa poder enfrentar aquela situação e poder resolver aquele problema, porque muitas vezes nessas situações o medicamento ajuda menos. Ajuda menos. Doutor, qual que seria uma dica para quem está em casa assistindo a gente, para a gente finalizar esse bate-papo aqui? Olha, a dica é buscar um profissional quando tiver dúvida, né? Quando tiver numa situação de sofrimento prolongado, intenso, é importante buscar a opinião de um profissional, né? Seja de um psicólogo ou um psiquiatra, porque se o problema exigir uma medicação, o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra. E se o psiquiatra identificar a necessidade de uma psicoterapia, ele também vai encaminhar para o psicólogo. Então, buscar ajuda profissional, não ficar sofrendo com isso e buscar uma opinião, buscar um esclarecimento daquela situação para ver o melhor caminho para enfrentar a dificuldade. E evitar a automedicação, né, doutor? Evitar a automedicação, né? Essa ideia de que antidepressivo é bom para todo mundo não é. É bom para o meu pai, para minha mãe, eu tomo dele. Fez muito bem para o meu vizinho, então eu vou tomar, porque esse remédio é bom, né? O médico que decide, né? O médico tem que avaliar. Doutor, muito obrigado pelas informações, um bate-papo muito produtivo. Foi um prazer, Eduardo. Um prazer também, espero em próximas oportunidades a gente voltar a conversar de outros temas. Com certeza. O programa Saúde em Dia termina hoje por aqui. Você pode acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Facebook e nosso canal do WhatsApp. Qualquer dúvida pode estar enviando, que a gente responde e envia assim que possível. Ok? Então, até mais e até o próximo programa. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.